Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. É uma alegria ter vocês aqui nesta casa. O seminário está muito feliz. Todo ano nós temos aí um professor que está à frente do retiro. Nós já estamos aí nessa 5ª edição. E esse ano o pastor Tiago tem feito esse belíssimo trabalho juntamente com essa equipe nossa. E nós estamos muito felizes porque vocês vieram e estão aqui. E nós já estamos nesse momento de encerrar o nosso tempo do encontro, esse momento vocacional, e então vocês estão prontos quase para retornar. Então essa é a manhã onde nós temos ainda uma oportunidade singular para nos apresentarmos diante do Senhor, ler a sua palavra e fazer o nosso check-out, para que a gente possa voltar para as nossas igrejas inflamados e despertando os outros para virem para o nosso próximo retiro, se Deus assim quiser. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, no capítulo 10. O livro de Hebreus é um livro que tem uma relação entre esses muitos argumentos teológicos e argumentos práticos dentro de cada bloco. E quando chega no capítulo 10, ele parte só para a prática, chamando, exortando. Na verdade, o livro termina com um versículo chamando o livro de Hebreus de exortações. Abra então a sua Bíblia no capítulo 10 de Hebreus. Nós vamos ler alguns trechos no capítulo 10 e no capítulo 12. O texto da Bíblia diz assim, a respeito dessa história que nós vamos estar trabalhando juntos. O texto diz assim: a lei traz apenas sombra dos benefícios que hão de vir. E aí o escritor começa a dizer nos próximos versículos que os sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram oferecidos diariamente. O sacerdote saía no final dos dias ali do tabernáculo ou do templo com as pernas doendo, mas os sacrifícios não eram capazes de purificar a mente dos culpados, diz o verso 2. Contudo, estes sacrifícios, diz o verso 3, são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue dos touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. O escritor está lendo Êxodo 24, Salmo 40. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, eu vim para fazer a sua vontade. Primeiro eu disse: sacrifícios e ofertas e holocaustos pelo pecado não quiseste, feito conforme a lei. Então acrescentou aqui, o escritor diz no verso seguinte: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício e do corpo de Jesus Cristo. Aí o escritor, irmãos, vai até o verso de número 17 e 18. Depois o escritor diz assim: portanto, irmãos, ele está tentando concluir, e esse portanto aqui do capítulo 10 é um portanto que refere-se a todo o livro de Hebreus, todos os argumentos de Hebreus, inclusive com esse último, que os sacrifícios não podem purificar os pecados e que o Filho se ofereceu. Aí ele diz: portanto, irmãos, e tem uma série de exortações no texto. E então quando ele vai chegando para o final, ele diz assim, logo à frente, ele diz assim, lá pelo verso de número 32:
primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento, algumas vezes vocês foram expostos a insultos, tribulações. Em muitas ocasiões foram solitários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram igualmente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso não abra mão da confiança de vocês. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Abra no capítulo 12 comigo, por favor. Capítulo 12, o texto diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, tão grande, uma nuvem grande de testemunhas. Ele diz assim: livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. E ele diz assim: pensem bem naquele que tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Esse é o texto, esta é a palavra. Nós vamos orar. Só mudar aqui um pouquinho mais por baixo dessa luz. Fica mais fácil. Oremos. Nosso Deus, nesta manhã nós estamos na Tua presença. Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor que feche essas portas, lacre esse lugar nesta manhã para ser um lugar exclusivo do Senhor. Que o Senhor repreende toda força contrária e que Teu Espírito, Pai, tenha liberdade no nosso meio, de forma, meu Deus, que a Tua bênção, a Tua graça, a bondade do Senhor esteja pronta, Senhor, para nos abençoar nesta manhã. Nessa hora nós nos colocamos diante do Senhor, porque do Senhor é o poder, a honra, a glória, a graça, e nós nos apresentamos ao Senhor nesta manhã e clamamos, ó Deus, pela bênção de Jesus, pela graça de Jesus, nesse momento, que o Senhor possa estar visitando cada um de nós, que o Senhor abra o nosso entendimento para entender a Escritura, para entender a palavra, para entender o que o Senhor tem para nós. Nós rogamos a Tua presença, Espírito Santo, no nome do Filho. Amém. Amém. Queridos irmãos, como nós estamos dizendo, o livro de Hebreus é um livro que tem esses argumentos teóricos e os argumentos práticos. Então, o livro começa no capítulo 1 e capítulo 2, falando assim para nós, que Jesus é superior aos anjos, e o escritor argumenta isso com muita clareza, e ao argumentar isso, o escritor diz assim, que o Filho foi ungido com alegria, o óleo da alegria. Depois, mais à frente, ainda nesse bloco do capítulo 1 e 2, ele diz assim, que o Filho realiza milagres pelo Espírito, que estava certamente, o Espírito que estava sobre ele. No capítulo 3 e 4, o escritor agora vai dizer que Jesus é superior a Moisés e a Josué. E ele, quando está falando sobre isso, no capítulo 3 e 4, ele diz assim: hoje, se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça os vossos corações, como o povo no deserto, chamando a atenção para a manifestação do Espírito Santo no deserto, na vida daquele povo.
e que muitos deixaram de ter o privilégio dessa obra poderosa do Espírito na vida deles, porque endureceram os seus corações. No capítulo 5 e 6, o escritor vai discutir o sacerdócio de Jesus, dizendo que o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio arônico. E aí, lá no meio desses textos, do capítulo 5 e 6, ele diz assim: os hebreus participaram do Espírito Santo. Depois, o capítulo 7, ele diz que Jesus é superior a Melquisedeque. E ele diz assim: pelo Espírito de Cristo, ofereceu o melhor sacrifício. Depois, o capítulo 8 diz que o ministério dele, ele está ministrando melhor, porque ele ministra no santuário celestial. E depois, no capítulo 9, ele diz que a adoração no tabernáculo celeste, ela é melhor do que no tabernáculo terreno. E ele diz de novo que Cristo ofereceu-se pelo Espírito Santo. Então, não precisa de eu argumentar com vocês que tem esse foco dentro dessa parte teológica e prática de Hebreus, sobre o papel do Espírito Santo na vida de Jesus e na vida dos hebreus também. E então, indo ao texto que nós lemos nesta manhã, no capítulo 10 e no capítulo 11 e no capítulo 12, porque o capítulo 11 é um parênteses. O escritor está conversando no capítulo 10, e aí o escritor resolve fazer um parêntese para fazer uma lista dos heróis da fé. E é tão verdade isso, quando ele começa o capítulo 12, ele está dando sequência ao capítulo 10, e ele diz assim: olha, voltando ao assunto anterior, olha essa nuvem de testemunha que eu trouxe no parênteses. E então ele chama a atenção também ao capítulo 11. Irmãos, no capítulo 10 e no capítulo 11, vários temas sobressaem no livro de Hebreus. Na verdade, do capítulo 10, verso 18, por aí para frente, até o final do livro, é uma grande exortação, e o livro é chamado de Exortações. Mas especialmente no capítulo 10, no capítulo 11 e no capítulo 12, tem algumas temáticas que são extremamente importantes. Por exemplo, a insuficiência do sacrifício do Antigo Testamento e a suficiência do Filho, a suficiência de Cristo. Também fica bem claro nesses 3 capítulos que tem uma temática chamada a vocação, a chamada para a perseverança. Quem entra nesta corrida precisa perseverar, precisa dar continuidade. Também nós temos exemplo de fé numa trajetória grande de homens que andou com Deus, que são histórias de fé. Há aqui uma ênfase em histórias de fé. Histórias de fé é uma coisa muito importante. Depois nós temos talvez uma temática muito importante que eu li aqui no capítulo 10, e que o escritor está falando disso, é a questão da firmeza em Cristo dos hebreus, que inclusive seus bens foram confiscados. Mas nesta manhã, no meio dessas exortações práticas todas, o meu interesse em conversar com vocês diante do retiro vocacional é essa questão da vocação na prática cristã de Hebreus, capítulo 10, 11 e 12, especialmente. Quando eu examino esse texto para falar da prática cristã, da vocação, o escritor salienta no capítulo 10, e vocês ouviram eu ler isso com muita dificuldade por causa da luz, mas vocês ouviram a minha leitura dizendo que Deus tinha um plano na eternidade e que Deus tem uma vontade. E Deus lá no céu, então, Ele estava com o Filho, com o Espírito Santo. Ele diz: eu tenho um plano, eu tenho uma vontade, eu estou cheio de vontade, eu tenho uma vontade para a humanidade. Eu já estou cansado de ver aquele povo andando no tabernáculo e no templo de Salomão, ou na reconstrução do templo que foi feito no segundo templo, o templo de Herodes, e eles andam para lá, para cá o dia inteiro.
E eu olho para eles, eles estão cansados, eles ficam com as pernas doendo de tarde. As pessoas vêm da Galileia para oferecer sacrifício, mas chega no final do dia, a culpa não sai da consciência deles. E então o filho chega e diz: Pai, eis-me aqui, eu estou diante do Senhor. O Senhor já deixou claro que o Senhor não quer sacrifício e oferta, mas que o Senhor quer um corpo. Não é um defunto do necrotério que Deus quer. Quando o escritor diz que ele quer um corpo, ele está querendo que alguém no céu venha à terra, encarna-se e escreve uma trajetória obedecendo a Deus, porque ele precisa de gente que está disposta a encarnar, dar a vida, viver no meio do povo, morrer pelo povo, para depois ser glorificado e interceder pelo povo. E o filho vira para o pai e diz assim: eis-me aqui para fazer a sua vontade. Então essa questão da vontade, irmãos, é muito importante. Disposição para fazer a vontade de Deus. Então Jesus, ele se coloca à disposição para fazer a vontade de Deus. Porque isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas eu quero um corpo. Você preparou para mim um corpo, de acordo com o Salmo 40, você preparou para mim, foi um corpo para mim ir lá. E então, logo em seguida, o filho reage, no verso 7, dizendo: então disse: aqui estou, o livro está escrito ao meu respeito. Sabe, pai, eu vim para fazer a sua vontade. Eu não vou encarnar para fazer a minha vontade. Eu não vou encarnar para fazer o que eu quero. Eu vou encarnar para fazer a sua vontade. É você que vai mandar. É você que vai dizer ao Espírito Santo para mim fazer, e eu vou fazer o que você quer. E eu sei disso porque os fariseus um dia chegaram para Jesus e começaram a zoar demais Jesus. Ele virou para eles e falou: ó, vocês passam mais tarde. Eu sei de onde vim e sei para onde vou. Eu sei exatamente o que eu vim fazer nesse mundo. Eu vim fazer a vontade do Pai, e eu vou cumprir a vontade do Pai. Vocês não vão tirar-me do foco, porque eu sei o que vim fazer. Eu vim para fazer a vontade. Glória a Deus. Então o filho tem muito o que falar. O filho tem muito o que dizer, porque ele se entregou para fazer a vontade. Mas eu fico impressionado com esse capítulo 10, porque aí ele chama o povo para perseverança. Ele diz que tem que tomar cuidado, porque senão a gente perde essa coisa, essa carreira, porque a gente vai esfriando. Lê o capítulo 10 e você vai ver. Ele vai contar a história do povo do deserto. Mas chega lá na frente, ele diz para os hebreus assim: vocês já viveram tanta coisa, vocês já passaram por tantas, vocês mostraram que foram para a cadeia e não reclamaram, porque vocês estavam dispostos a fazer a vontade. E muitos dos irmãos de vocês, eles foram lá visitar vocês na cadeia, e muitos perderam os bens, perderam as propriedades, perderam o cartão de crédito, perderam tudo, mas vocês continuaram firmes na vontade. E ele diz assim, então no final desse capítulo, falando de vontade, ele diz assim, ele falando aos hebreus, ele diz assim no verso 9, então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a sua vontade. Depois, mais à frente, depois de falar no verso 32 e 34 dos insultos, das tribulações, como é que eles foram solidários presos quando confiscaram os bens, no verso 36, encerrando o bloco, ele diz assim: vocês precisam perseverar de modo que, quando tiver feita a vontade de Deus, quando tiverem feito a vontade de Deus, vocês recebam a promessa que Ele tem para você. Irmãos, essa vontade, talvez você está explicando, mas eu queria fazer a vontade de Deus. Daqui a pouco eu te explico o que é a vontade de Deus para você. Mas o ponto alto nesse capítulo 10, que aparece várias vezes no texto, é o pai querendo alguém, o filho oferecendo. Depois o filho diz: eis-me aqui. E no final do capítulo, falando aos hebreus, ele encoraja os hebreus a fazer a vontade, entregar-se à vontade de Deus.
e depois disso eles receberão a promessa. Irmãos, não tem outra razão que eu nasci, que você veio ao mundo, se não for para fazer o quê? A vontade. Você não veio para fazer a sua vontade. Você não vive para você. Você não é dono da sua vida. Você veio ao mundo como Cristo para fazer a vontade dele. Se você está relutando com isso, tem relutado a vida inteira, esquece, você vai perder a batalha, porque você veio para fazer a vontade. Porque não se render de uma vez por todas, fazer uma entrega resoluta e dizer: olha, agora chega, não vou mais ficar brincando comigo mesmo, aqui eu estou, Pai, faz a vontade em mim também. Eu lembro quando eu estava querendo casar, estava no meu último ano de seminário, comecei a namorar a Elce, mas para começar a namorar a Elce, eu fui a Maringá e cheguei lá e disse: Elce, eu já tenho idade, não tenho idade para ficar nessa coisa toda, escrevendo essas cartinhas amorosas, embora eu escrevi um monte delas, está tudo encadernado e guardado, tanto as delas como a minha, de vez em quando eu as leio, mas eu não tenho tempo para isso mais. Eu estou terminando o seminário, eu preciso casar, eu já estou de olho em você aqui, há mais de um ano ou dois, eu estou de olho em você. Quando eu cheguei em Maringá para fazer a faculdade, quando eu entrei na UEM e para trabalhar, estudar, eu já estava observando você na mocidade. Os colegas meus seminaristas já começaram a pegar as moças da igreja. O pastor Nelson Nunes pegou a Solange, pegou hoje, não é diferente, né? Escuta. E aí o outro pegou a outra, buscou a outra, e a Elsa estava lá, e a Elsa orando, sempre foi uma mulher de oração. Então eu cheguei para a Elsa e falei: Elsa, eu vim aqui para te pedir namoro, noivado, casamento, mas eu tenho uma condição. Deus falou comigo para me ir para Israel. Ela disse: puxa, foi pesado, né? Ela falou assim: vou dar 30 dias. Aí eu falei: dou os 30 dias. Deu os 30 dias, comecei a aproximar um dia. Ela falou: não, você pediu 30 dias, não fica perto de mim não. Você espera 30 dias. Então, passaram-se os 30 dias, a Elsa foi orar. Ela tinha que largar a mãe, já idosa, largar as irmãs, era muito chegada na família ali em Maringá. Mas no final ela chegou para mim e disse: eu orei a Deus e busquei a Deus, jejuei, e Deus falou comigo e diz assim: eu estou nesse negócio, pode fechar o negócio. Eu a admiro até hoje, sempre vou admirar, porque a Elsa, ela não precisava casar comigo. Na verdade, ela foi noiva mais de uma vez, ela não foi muito fácil. Ela foi noivou mais de uma vez. E aí eu terminei esse último noivado dela lá, já tinha terminado, né? Mas sabe uma coisa? Mas você sabe uma coisa? Sabe o que eu admiro na Elsa? Porque ela aceitou uma proposta indecente. Uma proposta para ir para Israel com quem não tinha dinheiro. Alguém que estava indo para Israel com uma passagem de ida, não tinha passagem de volta. Naquele tempo não tinha muito e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Nós, para falarmos com a família, a gente ia lá no correio, no centro de Jerusalém, comprava um cartão, escrevia num pedaço de papel tudo que eu queria falar e tudo que ela queria falar. Aí eu pegava a minha parte, que eu queria dar mais tempo para ela, o cartão sumia, que eu caía, era rápido demais, era questão de minutos. Aquele cartão, parece que aquele negócio comia o cartão, os créditos. E eu falava: olha, aqui também está assim, está assim, esse número 2, número 3, está assim, é sua vez, aqui está o telefone. Aí ela falava, aí passava um pouquinho, ela caía, aí não deu para falar tudo. Imagina, se fosse deixar uma mulher falar tudo, eu já o mês inteiro. Mas irmãos, eu admiro muito a Elsa, sabe por quê? Porque ela teve coragem de ceder, de encarar a vontade de Deus para a vida dela, entrar num negócio que era uma fria, ela estava entrando numa fria, mas ela orou a Deus e Deus disse para ela: entra nesse negócio, e eu quero fazer a vontade de Deus, e ela se dispôs a fazer a vontade de Deus. Você precisa lembrar disso. Você fica relutando, para que relutar? Você vai perder a batalha mesmo. Então, quando for fazer o apelo aqui, no final, você sai do seu banco, não espera nem te chamar. E se você estiver muito animado, para no meio do culto e fala: pastor, eu quero que o senhor pare a pregação, ora por mim, porque eu quero tomar essa decisão. Eu já não aguento mais, eu não estou aguentando mais. Mas você precisa
decidir em fazer a vontade de Deus. Não é a sua. Você está querendo passar num concurso bom? Quem não quer? Mas você é crente, você conhece a vontade de Deus, você sabe o que Ele pode ter para você. O texto também diz no capítulo 12 assim, vamos andar um pouquinho mais. No capítulo 2, ele diz assim: portanto, nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Jesus, pela alegria que foi proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. E no verso 3 o escritor diz assim: pensem bem em Jesus, que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. O que o escritor está falando aqui? O escritor está falando o seguinte: a vontade de Deus envolve o capítulo 11. A vontade de Deus envolve escrever uma história com Deus. A vontade de Deus não é aceitar um apelo durante esses dias. Isso é o começo da vontade de Deus. Mas a vontade de Deus envolve escrever uma história com Deus. Foi por isso que o escritor colocou o capítulo 11 como um parênteses, para você ler as histórias desses homens. E então, aqui no capítulo 12, ele diz: olha, nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha, e Jesus teve a alegria de suportar a cruz, esse projeto do corpo, esse projeto da encarnação, e ele ainda diz: olha, vocês pensem bem nele, pense na história dele, pense no capítulo 11, pense na história do Filho. Então, ele nos chama para fazer a sua vontade. E sabe qual é a vontade dele para você? Que você escreva uma história com Deus. Não é uma história sem Deus, uma história com Deus. E o texto diz assim para nós, que essa história de Cristo é um processo. Como é que é o processo da história de Cristo? O Pai, Ele e o Espírito estão conversando, tem um plano para alguém vir ao mundo, Ele se dispõe, Ele encarna, Ele desce, Ele nasce, tem um tempo para nascer, Ele cresce, Ele estuda na sinagoga de Nazaré, onde Ele aprende a cartilha nos salmos didáticos, para aprender a ler e escrever. Aos 30 anos, quando já está perto de ser registrado em Belém, ele vai para o Egito, volta, que já está obedecendo à vontade de Deus, para cumprir a história de Deus na vida dele. Depois ele muda para na beira do mar da Galileia, para Cafarnaum, e ele, em todos os evangelhos, você vai notar uma coisa: até a metade dos evangelhos ele fica na Galileia. Depois, a hora que dá aquele clique do Pai pelo Espírito Santo nele, ele diz assim: agora eu tenho que ir para Jerusalém. E ele ruma para Jerusalém, e ele fala para os discípulos: olha, eu tenho que ir para Jerusalém, eu vou para Jerusalém, eu vou morrer em Jerusalém, eu vou padecer em Jerusalém. E Pedro diz: não faz isso não. Ele diz: eu vou, eu estou indo, porque eu tenho que cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai é cheia de etapas, é uma história com o Pai. E eu quero escrever essa história até no último dia. E então o filho obedece, faz aquilo. E quando o escritor cita para nós as histórias do capítulo 11, é muito bom a gente rever esse capítulo. Você sabe por quê? Porque às vezes a gente fala assim: pela fé o fulano, pela fé o fulano, pela fé o fulano, e a gente fica animado, e lá na frente o escritor diz: que direi mais, e etc. E a gente pega fogo com o capítulo 11. Mas vamos pegar, por exemplo, a história de Noé quando foi advertido. Quais são os verbos que estão em Hebreus 11? Diz assim: Noé construiu uma arca. Você sabe quantos anos leva para construir uma arca? Você sabe quantas vezes corta madeira para fazer uma arca? Você sabe quantas pessoas gastaram para fazer uma arca? Irmãos, Noé gastou a maioria da sua vida fazendo uma arca. Então, pela fé, quando a Bíblia diz que pela fé, significa que ele suou a camisa, que ele trabalhou, ele levantou cedo, e ele está dizendo: alguém chegar para essa arca vai demorar muito. Ele diz: é só uma etapa da vontade. A hora que eu terminar, eu vou saber a outra parte. Eu estou aqui para fazer a vontade. Se demorar 120 anos, eu vou cortar madeira e vou fazer a vontade. Escrever uma história com Deus.
Não é um dia só, uma semana só. Não é só vir para o seminário, é sair do seminário, virar pastor auxiliar, e aí você vai casar, e aí vai arranjar esposa, vai arranjar um filhinho, e você vira um pastor melhor, porque agora tem filho, e ele vira adolescente, ele vira um pastor melhor ainda. Aí o menino vai para a faculdade, e você diz: eu ainda não sou pastor ainda, porque eu não casei minha filha. Quando chega aquele macho na sua casa, você diz: o sangue de Jesus tem poder, e você diz: estou escrevendo uma história com Deus. E aí quando você está terminando, quando você está chegando, eu já estou em 63 anos de idade, eu já estou com a senha na mão. Quando você já está com a senha na mão, você olha para trás e diz: mas como é que é isso, Jesus? Ele diz: ainda tem mais um pouco. Quando terminar a sua história, eu te aviso. Então Deus nos chama, irmão, para escrever. A vontade de Deus é que você escreva uma história com Deus em todas as partes da história. Amém. Você vai escolher a faculdade, é com Deus. Você quer ser adolescente, é com Deus. Você quer casar, é com Deus. Você quer arranjar emprego, é com Deus. Vai fazer um concurso, é com Deus. Você não pode fazer sozinho. E se você está querendo ir para um lado e Deus fala para você: não, é outra coisa, e você diz: mas Jesus, eu queria uma segurança. Ele diz para você: a segurança sou eu. Vai para o seminário. Ele diz: oh meu Deus, é isso mesmo? E ele diz: a minha vontade para você é essa. Eu não me arrependo de ter me entregue à vontade. Eu e Elcio, nós moramos em Israel, na divisa de Israel com a Síria, um ano como missionário. Fui estudar em Jerusalém. Nós tínhamos $100 de manutenção e gastava 1.000 por mês. Toda semana você tinha que orar para comer na outra semana. Mas Deus nunca deixou a gente passar fome. A mesma coisa foi na Inglaterra, foi nos Estados Unidos, 3 anos e meio de mestrado. Quando nós voltamos para fazer o doutorado, foi a mesma coisa. Foi difícil, foi, mas tem alguma coisa que é fácil. Vai e fala, arranja um emprego, você vai ver como é difícil. O chefe te explora. Então é melhor submeter a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que você escreva uma história com Deus. Por exemplo, pega a história de Abraão no capítulo 11. O que o escritor diz assim? Obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Então Deus falou com Abraão e ele disse: Senhor, o senhor quer escrever outra história comigo? Não é Ur dos Caldeus, não? Ué, Senhor, eu pensei que era para Dan Aram, meu pai morreu, vou ficar aqui, tem parente. Diz: não é aquele, Abraão. A história com você é mais para frente. Segue, Abraão, eu não sei para onde é. Deus pega aí, rodovia costeira internacional, você chega lá. A hora que você chegar, eu te aviso. E aí você lê Gênesis capítulo 12, 1 a 4. Deus falou para Abraão: sai. E todas aquelas promessas que tinha para Abraão, nenhuma seria a realidade. Mas elas tornaram realidade quando? No verso 4 do capítulo 12. O texto diz assim: e Abraão saiu. E Abraão foi, ou seja, Abraão obedeceu, Abraão submeteu à vontade, e todas as promessas que Deus tinha para ele saiu da sacola, foram desenroladas. Então muitas das promessas de Deus para a sua vida, você fica capengando, andando aí, e sai de um lugar, vai para o outro, não tem sucesso, e às vezes aquela luta danada, desgraçada, vivendo uma pindaíba miserável. Por que você não submete à vontade de Deus? Entrega-se totalmente a Deus, e Ele cuida, Ele abre porta para você, Ele arranja casamento para você, Ele arranja tudo para você, Ele te dá filho, te dá família, você vai ser feliz, Ele te dá o que comer, Ele te dá emprego, Ele te dá tudo, mas tem que entregar a vontade de Deus, para escrever uma história com Deus. Amém. Abraão saiu e as promessas aconteceram na vida de Abraão. E o texto, sabe o que o texto de Hebreus diz para nós? Que eles creram nas promessas, embora elas estavam muito distantes. Muitos deles, do capítulo 11, irmãos, eles saíram de casa e nunca mais voltaram em casa. Pensa nisso. Eles saíram e nunca mais, diz o capítulo, que eles saíram de casa e nunca mais voltaram para casa. Talvez muitos deles nem viram a família mais, mas eles submeteram à vontade de Deus e foram. E eu falo disso pelos seminaristas aqui,
Seminaristas vêm para o seminário, chegam nas férias, nós começamos a orar pela escala de férias, pelo retorno à igreja. As minhas orações sempre vão ter essas palavras: Deus abençoe que o tempo deles com a família seja precioso, abençoe o tempo deles com o pai, com a mãe, com os irmãos. Sabe por quê? Porque eu sei que depois que saíram de casa, quando eles saíram do seminário, eles vão para longe, eles vão para a igreja, eles não vão ter muito mais tempo, porque a vida deles é outra história. Como eles falam no testemunho deles do seminário, antes de ir embora, eles dizem assim: a minha vida tinha o antes e o depois. O seminário foi o divisor de águas na minha vida. Muitos deles vão sair de casa e voltar pouco em casa também, mas isso está perto, tudo perto. Os patriarcas, muitos saíram e nunca mais puderam voltar em casa, mas eles submeteram à vontade de Deus. E a vontade de Deus é escrever uma história com Deus, escrever uma história junto de Deus. E o escritor diz assim: que direi mais? Eu não posso escrever a história de todo mundo, a lista é grande. E a lista chega a um ponto que encerra lá no período interbíblico com os racídicos. Mas ela não encerra lá. A minha história está lá. A história de grandes homens de Deus está lá, que submeteram à vontade de Deus. Quem sabe você é aquela pessoa que vai completar a lista de Hebreus. Quando o escritor de Hebreus deixou a lista sem encerrar, ele deixou sem encerrar para você ter coragem de pôr o seu nome lá. Gente que entregou a vida para Deus, submeteu a vontade para fazer a vontade de Deus. Põe o seu nome em Hebreus 11. Não perde essa chance. O meu está lá no céu. Quando chegar, ele vai dizer para mim: pastor Ivailton, o seu nome está aqui. Mas Deus precisa de gente corajosa para tomar essa decisão de escrever uma história com Deus. Nós precisamos disso, irmão. Nós precisamos tomar coragem para fazer isso. Ouvir a voz do Espírito, não endurecer o nosso coração, como diz Hebreus, e fazer o que Deus está querendo para nós. Talvez esse retiro vocacional é o começo da sua jornada. Você está começando hoje, nesses 2, 3 dias aqui. Aqui está começando uma história nova na sua vida. Talvez o ano que vem você vai estar ali no seminário, ali dentro. Talvez você vai estar EAD. Talvez você vai estar nos nossos modulares. Talvez você venha para cá e não vai fazer só o seminário, vai fazer a faculdade. Está aí um belíssimo exemplo dessa moça que cantou aqui ontem, a Aline. Ela passou no vestibular lá em Cuiabá, pelo Enem, escolheu a UFG e veio para cá e chegou aqui. Ela está terminando a faculdade de letras, com concentração nessa área de Libras, e terminando o seminário. Quem sabe Deus tem para você mais do que o seminário. Quem sabe você vem para cá e ainda vai fazer uma faculdade. Glória a Deus. Muitos dos alunos que passam por aqui, eles acabam voltando e fazendo a faculdade depois. Está ali um bom exemplo: o pastor Wendel já está na sua 2ª faculdade, fora o mestrado. Então Deus tem uma história para você escrever. Uma história para você escrever. Uma história com Deus. E Ele quer escrever essa história junto com você. Mas ainda lendo o capítulo 12, indo para o nosso término, o escritor diz assim: livremos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Então nós precisamos de disposição para aceitar a vontade. Eu te digo que a vontade de Deus para você é que você escreva uma história com Deus, como essa história dos Hebreus, de Jesus e os patriarcas do capítulo 11. Mas o escritor diz mais do que isso. O escritor diz assim: olha, não é só escrever uma história. A vontade de Deus é que você entenda que você tem uma carreira, que você tem uma vereda, um caminho. E o escritor diz assim, que Jesus correu a sua carreira. E ele está dizendo que os hebreus têm que correr a carreira deles. E eu vou dizer para você que você precisa correr a carreira. Não é só escrever uma história com Deus, você precisa fechar a história. E o escritor diz então, é mais ou menos isso.
Ele diz assim, sabe o que eu preciso? O escritor está dizendo, os hebreus, o que a gente precisa fazer para terminar essa carreira? Mas não é só terminar, para correr a carreira. Ele diz, olha, vocês precisam livrar das amarras, vocês precisam livrar do pecado, vocês precisam erguer as vestes para correr. Nas corridas, irmãos, gregas, eu mandei um vídeo para vocês do pastor Erasmo, que corre, até ia passar o vídeo, mas já mandei para vocês, não vou passar. E eu mandei aí no nosso grupo das redes sociais aí do Retiro, eu mandei o vídeo para você, depois você ouça, o pastor Erasmo lá de São Luís, ele diz para você como é que você corre a carreira, como é que você encerra a corrida, como é que você corre o tempo todo. Eu estou interessado em duas coisas, não é terminar a corrida só, eu estou interessado no processo da corrida, como é que você corre a corrida. E ele diz que enquanto ele está correndo, lá no meio da corrida tem um tempo que fica muito difícil de você continuar. Ele chama de momento crítico na corrida. Mas sabe o que ajuda os corredores? O que ajuda os corredores no mundo grego é que eles tinham um poste no final da pista de corrida, e lá em cima do poste tinha um troféu. Então quando chegava aquele tempo que os corredores estavam cansando, eles olhavam para a recompensa, olhavam para o troféu, e aí eles se esforçavam. E aqui o escritor de Hebreus diz, olha, como vocês hebreus estão correndo, e vocês estão correndo com essas saias compridas, com essa roupa comprida, você precisa pegar essas saias, erguer e trazer para a cintura e correr, para você livrar do embaraço, porque correndo com esses embaraços, vocês não chegam no final, vocês não terminam a corrida, vocês não correm a corrida. Irmãos, se você pegar a história de João Batista, o que preparou o caminho de Jesus, o precursor, que tinha uma carreira para correr, ele correu a carreira, foi para das fortalezas do rei Herodes, na Transjordânia, perto do Mar Morto, chamado Maqueros. E lá, quando o rei Herodes estava dando uma festa, não muito longe de lá, uns 10 quilômetros, em Jericó, o rei Herodes, então, foi aquela história da Herodias, aquela história toda que eu não preciso explicar, pediram a cabeça de João Batista. Eles mandaram o soldado em Maqueros, trouxeram a cabeça de João, e João terminou a sua carreira, e Jesus começou a dele. Então João Batista é um bom exemplo de alguém que tinha e veio ao mundo para fazer a vontade, para escrever uma história, e tinha uma carreira para correr. E ele correu a sua carreira, ele terminou a sua carreira. Logo depois disso vem Jesus, que dá o exemplo que nós vemos aqui hoje. O escritor diz que Jesus correu a sua carreira, ele na verdade é uma medalha de ouro de todos os cristãos, que está te esperando no final da corrida, e ele tem a medalha de ouro na mão, ele já venceu a corrida, ele já correu a carreira dele, ele já escreveu uma história com o Pai, porque ele dispôs a fazer a vontade. E então nós temos essa grande nuvem de testemunha diante de nós, mas na verdade aqui nós temos duas nuvens de testemunha. No capítulo 12, a do capítulo 11, e aquela nuvem de coisa que nos embaraça. E na verdade, sabe o que? Essa nuvem, ele diz assim, o pecado nos rodeia e tem uns embaraços, que é essa nuvem, junto com o pecado que nos embaraça. São coisas diferentes, uma coisa é o pecado, outras coisas que nos embaraçam no texto. E então quando você pega esses lexicons de grego, para ver o que o escritor queria dizer sobre esse embaraço, então você tem Greenwich, que diz assim, que é facilmente enlaçado ou obstruído, quando o crente era enlaçado ou obstruído. Dunker diz assim, traduzindo o texto, a palavra, ele diz assim, impedidos do progresso de ir para frente. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, além do pecado, além da nuvem de testemunha, tem o pecado e tem esses embaraços, essa nuvem de embaraço, que não deixa a gente correr a carreira. Essas coisas estão impedindo o progresso, estão obstruindo o caminho da gente. Alguns são obstruídos por questão financeira, medo de passar necessidade no campo, no seminário.
Outros são obstruídos, sabe por quê? Pela mãezinha que não pode largar, porque todo dia de manhã a mãezinha levanta, põe o leitinho com Toddy no micro-ondas, entrega para ela. Se você pôr o dedo ali, o termômetro está a 34 graus, ponto 2, todo dia, o dia que tiver 34,3, ela diz: mãe, está quente demais. Então, se aquele filhinho criado no Toddy, que tem que ter a temperatura certa, não sai de casa, tem medo. É um embaraço. E a gente eu tenho um sobrinho que agora já é um moço, a gente brincava com ele, porque a mãe dava o todinho para ele, e no dia que passava a temperatura, a gente brincava e dizia: não vai beber, está 1 grau mais quente. Nunca saiu de casa. Então todos nós temos muitos embaraços, às vezes não é nem pecado, é embaraço. A gente está embaraçado com alguma coisa em casa, alimentando um cachorro que já está morrendo de fome. Está na hora da gente tomar essa decisão e livrar desses embaraços. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, pelo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas por muito, ele sustentou muita afronta. Mas hoje ele terminou a sua carreira e está sentado à direita de Deus. Ele suportou essas condições dos pecadores contra ele, os religiosos, mas ele submeteu a vontade de Deus para escrever uma história de salvação bonita. Eu vou dizer para você, não vou mentir para você, tem dia que eu tenho vontade de chutar o pau da barraca também. Mas quando eu lembro da grande nuvem de testemunha que cerca a minha vida, eu não tenho como fazer isso. Eu não vou deixar esses embaraços me atropelarem para mim não terminar minha carreira. Eu lembro, por exemplo, do pastor Paulo Brasil. Pastor Paulo Brasil, um nome muito conhecido nesse presbitério. Você vai lá em frente, está o nome dele lá. Pastor Paulo Brasil estava na casa de recuperação. Esse moço saiu da casa, queria voltar. Ele veio para livrar da cocaína e ele ficou livre por uns dias, uma semana. Ele ficou bom, ele pulou o muro e foi embora e voltou de novo. E diz: essa casa é de Deus, não é sua, pastor Paulo. Eu quero voltar. Pastor Paulo diz: quem saiu não volta, porque a fila é longa. Ele diz assim: não volta. Ele deu um tapa no rosto do pastor Paulo. O pastor Paulo caiu. Aí o pastor Paulo levantou e disse assim: agora você volta, porque parece que você está com vontade, meu filho. Gente, quando eu lembro da história de um homem desse, como é que eu posso não terminar minha carreira? Meu pai trabalhava na casa de recuperação, ele ficava na fila, chegava lá para comer, não tinha essa fartura que teve aqui esses dias. Às vezes ele entrava na cozinha, a comida tinha acabado, ele pegava um copinho americano de água, punha até a metade, punha uma pitadinha de sal, misturava e bebia para enganar o estômago à noite. Mas ele não desistiu da carreira dele enquanto ele viveu. Eu não posso desistir também. Eu preciso terminar a minha. Eu lembro, por exemplo, do Peter e da Cat, que eram numa igreja bem avivada no Canadá. E o Peter e a Cat veio para o projeto de Kibbutz no norte do país, saiu primeiro que nós. E ele planejou para a esposa ficar grávida e ter um filho em Jerusalém. E quando ele saiu para alugar um apartamento, seu primeiro que nós do Kibbutz, e ele foi alugar um apartamento, e toda vez que ele ia procurar um apartamento, o Espírito Santo falava para ele: aluga com 2 quartos. Ele falava: não, senhor, mas só eu e a Cat e o bebê que vai nascer, só preciso de um quarto. Aí ele ia para outro lugar, e chegava no outro lugar, o Espírito Santo, ele achava um lugar bom, até que ele achou no bairro chamado Quilo, entre Belém e Jerusalém, e ele achou um bom, e aí o Espírito Santo falou: pode alugar esse com 2 quartos. E o senhor vai jogar dinheiro fora. Ele diz: não, você vai alugar, porque eu quero que você faça a minha vontade. O pastor brasileiro vai precisar de um lugar para morar. E nós saímos do Kibbutz, ele não contou nada para nós. Eu mudei para Jerusalém. Aí nós foi trabalhar na festa dos tabernáculos, ajudando. Eu fui fazer o meu mestrado na escola, estudando dia e noite. E então, quando chegou o tempo de sair daquele apartamento que eles deram para nós, porque ela estava ajudando na embaixada, chegou no final, tinha uma semana para a gente ir embora, o dinheiro da gente não dava para alugar um negócio feio lá no meio dos árabes. Não dava nem para pagar um mês. E nós ficamos desesperados. E um dia de domingo nós estávamos em casa, faltando uma semana para mudar. Imagine, sem um amigo no país.
E o Peter chegou e falou assim: desculpa, eu peguei o endereço de vocês com fulano e fulano, e eu quero pedir desculpa, mas eu vim aqui na casa de vocês. Aí conversa vai, conversa vem. Bom, Peter, então o que trouxe você aqui? Falou: olha, pastor, quando eu fui alugar, eu tive essa e essa experiência, o Espírito Santo falou comigo. E eu quero dizer para você, se isso for verdade de Deus, lá tem um quarto para vocês. Diz Peter, você não imagina a situação que nós estamos. E nós mudamos para a casa do Peter, e ele é um homem tão crente, disposto a fazer a vontade, submeteu à vontade de Deus. Um quarto era dele, o outro era nosso. Ele virou para mim e para Elcio e disse assim: o que vocês brasileiros comem? Nós contamos para ele, ficou meio assim, mas ele falou assim: olha, o que vocês comerem, o dia que a irmã Elcio cozinhar, nós comemos. O dia que a gente cozinhar a batata nossa, vocês comem. Eu disse: tudo bem, estou disposto a fazer a vontade. Irmãos, eu aprendi a comer batata. Eu já comi todo o estoque de batata que Deus tinha para mim nessa vida. Eu comi muita batata. Mas o Peter também aprendeu a comer feijão com arroz. Então, quando eu vejo a disposição de um casal igual o Peter e a Cat, há muita nuvem de testemunha. Eu não posso deixar me embaraçar, porque a nuvem de testemunhas são grandes. Eu preciso terminar a minha carreira, eu preciso cumprir o que Deus tem para mim, e você precisa entrar nessa carreira de Deus para a sua vida, chamada a vontade de Deus. E você precisa terminar. Você precisa terminar, porque Deus quer que você termine, que você entre na vontade, preste atenção na nuvem de testemunha, para você completar a carreira de Deus para você. Eu quero chamar os moços aqui para a gente cantar o Pai Nosso de novo, mas eu quero lembrar você nesta manhã: Jesus cumpriu a sua carreira, João também, os hebreus submeteram à vontade, e Deus quer que eu te pergunte nesta manhã: você vai sair daqui sem tomar, talvez você já tomou várias decisões, mas talvez nesta manhã você ainda precisa livrar de alguns embaraços. Você precisa submeter à vontade de Deus. Deixa eu te explicar como é que é isso. Você vai colocar à disposição da vontade, à disposição do reino, à disposição da obra, e o resto não é você que vai fazer. É o pastor da igreja, é o presbitério, são os mantenedores. A voz de Deus vai falar com você pelo caminho e vai te dirigir no processo. Você não precisa se preocupar com isso. Isso é problema de Deus, não é seu. Então Jesus terminou a carreira e você precisa terminar a sua. Vamos ficar em pé para a gente orar. Você tem uma nuvem grande de testemunhas. Você tem que vencer a corrida. Você não pode ficar no meio. Tem alguns que já estão cansados demais, muito decepcionados da vida. As coisas para você às vezes não têm dado tão certo como poderia dar. Vocês estão produzindo pouco, vive cansado. Rende à vontade de Deus. Livra-se dos embaraços nesta manhã, e Deus vai usar você do jeito que Ele quer. Eu vim da roça, meu irmão. Quando eu fui à escola a primeira vez, eu tinha 12 anos. Deus me levou para esse mundo inteiro. É poucos lugares que eu ainda não fui, para várias partes desse mundo. Nós já pousamos em tanto aeroporto que eu não lembro onde pousei mais. Mas Deus faz isso, é Deus que faz. Você pega a história aqui desses meninos que são professores do seminário. Você pega a história, por exemplo, do pastor Sérgio, do pastor Johnny, do Tiago, dos outros, o Leão e outros que passaram por aqui. Você começa a ouvir as histórias deles. Eles vieram da simplicidade e Deus resolveu tirar eles do pó e erguer muito alto, porque eles submeteram à vontade de Deus. Vamos cantar, depois nós vamos orar. Cante de coração. Santo é teu nome.
seminário, pessoalmente, para orar com você.